Olá, irmãos e irmãs, a paz. Estamos aqui no terceiro domingo do mês das vocações e hoje eu vou falar com o José, que faz parte da fraternidade O Caminho. José, o que é a vocação à vida religiosa? Eu costumo dizer sempre que a vida consagrada ela é como se fosse uma árvore. Existe a árvore da vida consagrada e ela tem vários galhos. Então existem os leigos consagrados, e aí pode ser uma comunidade de vida, comunidade de aliança. Existem os religiosos, que são as freiras e os freios como conhecemos. E aí dentro da realidade dos freios e freiras existem os cenóbios, que seriam uma semiclausura, os enclausurados, os mosteiros. Existem várias formas de vida religiosa, mas a vida consagrada como um todo é ser um com o sagrado. A sua vida é totalmente ofertada a Deus, assim como todo cristão é chamado a ser, mas de uma forma muito mais radical, para antecipar o céu na minha vida e, através da minha vocação, antecipar o céu na vida daqueles que servimos. Qual foi a maior alegria de viver numa comunidade religiosa? Cara, dá para dividir em três, mas as três têm a ver com a mesma. Acho que a maior alegria de todo religioso é o próprio Deus, é Jesus. E aí Jesus na Eucaristia, a maioria dos conventos, mosteiros tem a sua própria capela, então temos Jesus na Eucaristia de uma forma muito acessível. Eu lembro que nas primeiras semanas era até engraçado para mim, porque às vezes eu estava cozinhando, eu parava e falava, meu Deus, tem uma capela do meu lado, que loucura. Então é Jesus na Eucaristia, Jesus nos irmãos, a vida em comunidade é uma graça tremenda, que você mora com pessoas que até então você nunca viu na vida, cada um de um estado, cada um às vezes de um país diferente, e conforme o tempo vai passando vocês vão se tornando uma família, vocês se tornam irmãos. Então é Jesus na Eucaristia, Jesus nos irmãos e principalmente Jesus nos pobres, né? Cada carisma tem uma missão, um apostolado específico, mas para todo religioso nós enxergamos o mundo como muitos pobres de Deus, né? Pessoas que são necessitadas de Deus. E através dos pobres encontramos também Jesus. Como era a rotina em comunidade e o dia a dia de oração fora dela? O dia a dia em comunidade, para muitos, é uma dificuldade, por conta da realidade de conhecer pessoas, né, de diferentes lugares, diferentes costumes. Mas conforme o tempo vai passando, isso vai se quebrando, vai se tornando algo muito mais tranquilo. E dizemos que a vida religiosa ela quase garante a salvação, porque é tudo muito regrado. Temos hora para rezar, temos hora para estudar, hora para comer, hora para conversar. É algo que facilita muito a vida de oração. E que aqui fora não é impossível. É um pouco mais difícil pela realidade de estudos, trabalhos e tudo mais, mas não é impossível. Então, com um certo esforço, aqui fora você consegue ter uma vida de oração consolidada, profunda, no mistério de Deus realmente. Mas é inegável que dentro de um convento se facilita, porque um ajuda o outro. Então, muitas vezes a gente estava cozinhando na correria do dia a dia, alguém falava, já rezaram o terço? Então vamos cozinhar rezando o terço. E aí daqui a pouco, se não tocava, a gente parava tudo para rezar as vésperas, ou para ir para missa, ou para ir estudar. Então, a própria vida religiosa, a regra de vida de cada comunidade vai te trazer uma vida de oração bem consolidada. O que são os votos de pobreza, castidade e obediência na vida religiosa? São Tomás de Aquino ele vai dizer que a pobreza, castidade e obediência são as virtudes teologais elevadas à perfeição. Porque para você ser pobre, você precisa ter esperança. Quem tem esperança confia de que Deus proverá aquilo que é necessário. Para você ser casto, você precisa amar muito. Mas não amar o outro por aquilo que ele tem a oferecer ou por causa do corpo, por causa daquilo que é físico. É amar a alma daquela pessoa, independente se ela vai te oferecer algo em troca ou não. Dizemos que um religioso precisa ter um coração grande, um coração alargado. E para você ser obediente, você precisa ter fé de que Deus vai falar através dos superiores, da comunidade, do diretor espiritual, do formador. E um voto não existe sem o outro. É impossível ser obediente sem ser pobre, ser casto sem ser obediente e vice-versa. A pobreza vai muito além da pobreza material, né? O meu formador, na época, ele nos ensinou que a pobreza também tem a ver com pessoas. Então é eu viver um amor desapegado. Esta pessoa, este amigo não pertence somente a mim. Então o meu amor precisa ser igual para todos, porque Deus nos ama de forma particular, mas também de forma igual. E a obediência também, né? Às vezes até mesmo submeter à oração. Então eu lembro que uma vez o meu diretor espiritual lá, ele falou, olha, a partir de hoje você vai parar de rezar tal devoção e vai passar a rezar tal coisa nessa intenção. Então até mesmo nisso, submetimos à obediência. Ou então, eu preciso sair para comprar alguma coisa para casa. Sempre pedimos ao nosso superior. E em relação à castidade também pelo contato uns com os outros. Então nós fomos ensinados a ser muito cuidadosos na forma de cumprimentar, na forma de falar, na forma de um toque, um aperto de mão. Nisso também existe a castidade.
quais foram os seus medos antes de fazer parte de uma comunidade e como você se superou? Meu maior medo, acho que por ser a Fraternidade Caminho, em maior parte missionária, era justamente esse medo de, meu Deus, nasci e cresci em Santa Cruz, agora eu vou para um estado que eu nunca fui, vou morar com gente que eu não conheço, cultura diferente, costume diferente, cada um de um canto, um era de outro país. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu não conhecia ninguém. Um eu tinha visto, acho que 2 vezes, porque na época ele morava aqui no Rio também, só que não tínhamos intimidade. Então meu maior medo era de como seria lidar com as pessoas. E acho que o meu segundo maior medo, e a maioria costuma ter esse medo, é o medo do futuro, né? Será que eu vou permanecer? Será que realmente é essa a minha vocação? Será que é esse carisma? Será que eu vou ser monge? Eu vou casar? Eu vou comprar uma bicicleta? O que é, na essência, fazer parte de uma comunidade religiosa no mundo atual? Os monges cartuchos, eles costumam dizer que enquanto o mundo gira, a cruz permanece. Então, ser religioso, independente se é um leigo consagrado ou realmente uma freira, um freio, um monge, é nadar contra a maré. O mundo é uma loucura, todo mundo quer falar de tudo o tempo inteiro, mesmo sem ter conhecimento sobre o assunto, as pessoas querem ter uma opinião, e são guerras, polêmicas, ideologias. Então, a vida religiosa permanece em Deus. E se Deus não muda, nós também não mudamos. Permanecemos sempre com Deus. E como diz a palavra, né? Ainda que céus e terra passem, a palavra não passará. Então, ser religioso no mundo atual é você nadar contra a maré. Você viver totalmente contrário àquilo que o mundo prega. O padre Gilson, que é o fundador da Fraternidade Caminho, diz que precisamos viver de opções definitivas. Então, num mundo que é muito líquido, todo mundo namora com todo mundo o tempo inteiro, todo mundo termina o tempo inteiro, não gosto do meu trabalho, vou sair, não gosto dessa faculdade, vou mudar. O religioso é chamado a viver uma opção definitiva, porque Deus é definitivo. Então fazemos um esforço principalmente para permanência mesmo em Deus. E por fim, qual é a mensagem que você deixa para os jovens que sentem o coração inquieto e consideram a vida religiosa como um caminho para a vida? Não tenha medo de fazer loucuras por amor a Deus, né? Eu aprendi que Deus é um Deus louco que ama loucamente. Então, às vezes, é necessário para a gente conseguir dar passos concretos no discernimento vocacional, fazer alguma loucura. Na época, eu não tinha certeza se a minha vida era como frei, mas eu precisava fazer a loucura de ir para outro estado para poder ter a certeza. Aqui fora é muito fácil alguém dizer que eu tenho certeza que é um sacerdócio, eu tenho certeza que é vida religiosa, sendo que você tem a liberdade de ir para onde você quer, a hora que você quer, de ter a sua vida, né? Então, é necessário realmente fazer a loucura de entregar a vida na mão de Deus sem reservas, sem segurar uma parte para você. Entregue a sua vida totalmente a Deus e deixa Ele te conduzir. Deixa o vento soprar para onde quer que seja e vai acompanhando que Deus vai te conduzir em algum momento. José, muito obrigado. Eu é que agradeço. Então, que Deus abençoe a sua missão e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber um pouco mais sobre a vida religiosa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.